Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Proregiane esperou? Sinceramente que sim. Vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Então hoje nós vamos dar seguimento, tá? Trabalhando aqui o capítulo 10, que fala da Grécia, né? Que vai da democracia à conquista aí da Macedônia, tá bom? Então, esse capítulo a gente já trabalhou, né? Iniciou na aula passada e hoje a gente vai dar continuidade. Vamos continuar vendo aqui esse processo, né? Que é bem complexo aqui, que a gente precisa dar, né, uma atençãozinha a mais. E na aula de hoje a prova vai falar especificamente do período, né? Helenístico, que a gente pode chamar helênico, helenístico aqui, tá certo? Lembrando que na aula anterior a gente trabalhou aí o período clássico, que faz parte aqui também desse capítulo aqui de número, né, 10, que a gente trabalhou. Então vamos lá. Aqui precisa que vocês lembrem e façam aí a ponte de ligação que a gente trabalhou na aula anterior, tá certo? Então é muito importante que vocês lembrem como foi que finalizou aquele período conhecido como período clássico. Quando vocês compreenderem isso, lembrarem desse fator, vai ficar mais fácil de compreender aqui o período, né, do helenismo, helênico, tá bom? Então, aqui a prova vai começar relembrando com vocês que o período de hegemonia aqui, né, de Esparta, né, depois da vitória aí nas guerras, né, do Peloponeso, a gente vai perceber o quê? Que quando ela ganha essa guerra aí, ela não passa um tempo tão grande aí, né, com sua vitória estabelecida e tudo mais. Então, a gente precisa entender que esse período aí de hegemonia, de poder, né, de Esparta, foi rápido e bastante estável. Ou seja, não durou muito e foi aí bem conturbado, tá bom? Depois, a prova queria retomar com vocês aqui que as guerras médicas, que a gente viu, não foi? Entre Persa e a Grécia, aí depois as guerras, né, do Peloponeso, enfraqueceram as cidades gregas. E enfraqueceram por quê, meus amores? Porque justamente aqui eram guerras que iam separar, diferenciar essas cidades gregas. Ou seja, elas acabaram entrando em conflito entre elas mesmas. Então, quando elas brigavam entre elas, elas também passavam por um processo de enfraquecimento, porque a disputa estava acontecendo ali diretamente entre elas. Então, a gente vai entender que esse processo de enfraquecimento dessas cidades se deu justamente por conta desse conflito aí interno, tá bom? Justamente essa divisão que fez com que os macedônios aí, né, oriundo ali da parte norte da Grécia, já ligadinho ali, né, com a Grécia na parte norte, invadisse a região da Grécia continental, tá bom? Então isso aí foi a brecha, foi o pontapé para essa invasão. E aí, visando invadir a Grécia, que já era um desejo aqui, né, do rei Felipe da Macedônia, ou Felipe aí II, tá certo? Estimulou essa rivalidade. Então ele achava era bom essa disputa entre Esparta, né, e Atenas aí. Por quê? Porque eles ficavam mais fracos quando eles estavam brigando entre eles. E ficava mais fácil ainda que outro povo, no caso aí os macedônios, invadisse o seu território. E aí, né, nesse processo todinho de conflito, né, depois desse processo da Liga do Delos aí, né, e da Liga do Peloponeso, minha gente, causaram problemas também financeiros. Então, tudo isso foi dificultando o restabelecimento da Grécia continental. E nesse momento que a gente já narrou, aí, né, que vocês já entenderam como é que estava aí, né, no período aí do período clássico que a gente estava trabalhando, essas graves dificuldades, principalmente aí entre Atenas e Esparta, possibilitaram que o exército aí macedônio, tá, liderado por Felipe nesse momento, que é Felipe aí, né, da Macedônia, que vai tomar o território da Grécia continental, foi, né, provocou aí a derrota dos gregos diante da Macedônia, liderado aí por Felipe, tá certo? Então, isso daí vai ser resultado da batalha, né, do Quereneia. Essa batalha aí, né, do Quereneia, ela vai estar ligada justamente a essa disputa, esse conflito da Macedônia, aí, né, liderada por Felipe, com os gregos. Principalmente é ligada a Esparta,
e Atenas, tá bom? Ou seja, a parte ali da Grécia continental. Bom, meus amores, então aqui a gente já narrou, né, o período que vai entrar aí, né, que vai liderar, que vai começar o período que a gente vai conhecer como período helênico, tá bom? E aí a Pro vem pra cá para uma figura que é uma figura central nesse processo aí, né, do helenismo, que vai ser aí Alexandre o Grande, tá bom? Ficou conhecido assim, né, por conta do seu posicionamento, por conta das suas vitórias. Então a gente observa claramente que o reino da Macedônia, aqui, né, o Império da Macedônia, era basicamente essa porçãozinha amarela aí que vocês estão observando no mapa. Dá uma olhadinha aí, né, preste atenção. Isso daqui quando Alexandre assumiu. Esse verdinho todinho aqui, ó, olha como ele fez uma expansão para o leste, grande aí, né? Ele conquistou várias terras, né? Várias civilizações daquela época que estavam ali a leste do reino da Macedônia. Tudo isso, gente, aqui no período de Alexandre. Então, Alexandre, ele fez esse processo aí de conquista e por isso que ele se tornou essa figura aí tão importante na história da humanidade. Tá certo? Então, após a conquista da Grécia continental, os macedônios, né, partiram para conquistar outras regiões aqui, ó, principalmente aqui da Ásia, tá bom? Então, se destacou aí a figura de Alexandre, né, que era filho aí do rei, tá, gente, que a gente falou anteriormente, do rei Felipe aí II. Então, Alexandre, ele ficou conhecido por ser um hábil, né, aí guerreiro, mas ele também não ficava só nessa questão da guerra. Ele também era uma pessoa muito sábia, tá, que buscava muito esse entendimento. Inclusive, né, tinha aí a tutoria, né, tinha aí os estudos voltados, né, para tutores, né, de Atenas aí, gregos, né, que pensavam muito essa questão da política, da filosofia. Então, gente, ele teve aí, né, ele se comportava como espartano, né, espartano aí na questão das guerras e muito ligado a Atenas na questão do pensamento, do entendimento, tá bom? Então, aí foi característica marcante dele. Então, ele se tornou aí tanto um guerreiro muito forte, como também um líder nato, tá certo? E aí isso foi possibilitando que ele conquistasse vários e vários territórios ao longo aí, né, da sua estadia. Ele assume a Macedônia aí por volta dos 18 anos, tá? E ele vai ter o fim, ele vai morrer aí com 33 anos. Ou seja, é um período de reinado até curto, a gente pode observar outros reis, tá? Mas que ele tem aí um poder gigantesco por conta da sua forma de liderar a Macedônia, que vai aí dar esse poder tão grande. E aí conseguiu juntar, né, a sua capacidade de convencimento, tá? Por conta da sua posição enquanto aí um guerreiro, tá certo? E aí fez um exército, conseguiu ter um exército muito bem treinado, tá? Que tinha ele como um grande exemplo e, além disso, era muito organizado. Contava com enfermeiros, médicos, cozinheiros, né, artesãos para poder fabricar as suas armas no momento realmente da guerra. Então, assim, era um exército muito bem organizado. Por isso que ele conseguiu essa expansão que a gente fica claro aqui nesse mapa. Tá bom, meus amores? Então, vou observando aí a importância de Alexandre. Por isso que ele também, né, não à toa é conhecido como Alexandre o Grande. Outro ponto que a gente precisa observar aqui do reinado de Alexandre é que à medida que ele ia conquistando um povo, tá? Ele fazia com que aquela região, aquele povo que era dominado, mantivesse sua estrutura. Então, quem era rei permanecia como rei, tá? Então, ele organizava a estrutura da mesma forma. Só que a arrecadação, tá? Que ia ter naquele momento era repassado para o reino da Macedônia. Tá bom? Então, isso vai dar aí uma importância, né, da sua característica de governar. Ou seja, ele não colocava, não fazia imposições severas. Não, ele deixavam eles se organizar na estrutura que eles já estavam, que eles estavam acostumados, só que a questão da arrecadação, ó, ele, né, ficava para ele. Isso daí, né, fez com que ele conseguisse aí, né, várias terras, inclusive chegando aí até a Índia, que naquele momento era um dos pontos mais difíceis de ser conquistado. Ele chega, inclusive, lá, por conta da sua forma de governo, tá? Por conta da sua forma de conquista.
E aí a gente vai seguindo, tá bom? Então Alexandre, né, o Grande, manteve as estruturas políticas e econômicas, tá, dos povos aí que ele conquistava, né? Era uma característica sua. Isso ficava claro por quê? Porque ele mantinha a questão da religião, ele mantinha a questão da cultura local, né? E foi ainda mais longe. Por quê? Porque ele estimulava aí o casamento dos seus guerreiros, tá? Com mulheres, né, dessas sociedades que ele conquistava. Por exemplo, ele conquistou o Egito. Então ele influenciava os seus guerreiros a casar com as mulheres aí, né, do Egito, para poder facilitar e ainda ter aí uma relação maior. Ele mesmo, né, casou com uma princesa persa. Ou seja, já nesse intuito, né, de dominar, de ter aí essas relações aí pessoais para conseguir conquistar ainda mais. Esse período de dominação, tá certo? Que a Grécia passou, né? Essa dominação aí da Macedônia ficou conhecido como período aí helenístico ou, né, período helênico, como vocês vão encontrar também. E significava o que, minha gente? Significava justamente, meus amores, que havia aí uma mistura, ou seja, a Grécia nesse momento ele estava aí, né, tendo um contato cultural muito grande com outros povos, tá certo? Então, nesse momento aí de mistura, de contato direto que ele teve com outros povos e, portanto, ia modificando também a sua cultura, a gente vai conhecer como um período, né, helênico, esse período aí do helenismo, tá bom, meus amores? Então, marca aí esse último período da história grega, tá bom? Então, é muito importante que vocês observem. E aí, a gente vai observar que Alexandre, né, invadiu bastante aí, né, a questão da cultura grega. Por quê? Porque ele fazia uma intervenção direta, tá certo? E aí ele foi acabando conseguindo modificar a estrutura dessa cultura grega, porque ele fazia altos investimentos e ele tinha uma admiração muito grande por essa cultura, por isso que ele investia tanto, tá bom? Chegou ao ponto de criar, né, a chamada cidade aí de Alexandria, né, que é uma das cidades mais importantes da história da humanidade, tá certo, minha gente? Que se localizava ali no Egito. Ali a gente tinha a maior biblioteca, né, do mundo antigo. E também, né, até atualmente, né, tem muitas, supera aí muitas bibliotecas aí mundiais, tá certo? Então, para vocês perceberem o apreço que ele tinha por essa questão da educação, né, da cultura, voltada muito para esse ponto. Então, ele era um guerreiro, mas ele também trabalhava muito com essa questão aí do pensamento, desenvolvimento intelectual, ok? E aí ele também investia, né, nessa cidade aí de Alexandria, na criação de museus, né, para poder, já nesse intuito, realmente fortalecer a cultura, né, teatro, pintura, na arte de forma geral, tá certo? Então ele fica aí conhecido, então esse período, né, de Alexandre interferindo diretamente nessa cultura grega, a gente vai conhecer como período, né, helênico, tá bom, meus amores? E após a sua morte, né, estudos recentes mostram que ele foi envenenado, tá, né? É um ponto que é bem interessante. Por quê, meus amores? Porque até então, né, recentemente, né, até 2018, a gente achava que ele tinha realmente tinha morrido, né, de doenças aí natural. Mas não, né? Ele foi envenenado. Estudos recentes comprovaram isso, né, que a morte dele foi por envenenamento. E quando ele morreu, a Macedônia, né, o reino aí macedônico, ele foi dividido em 3 partes, tá bom? Na Síria, no Egito e na própria Macedônia, tá bom? Além disso, a Pérsia, né, e a Índia se tornaram independentes após a sua morte. Ou seja, assim que ele morreu, se esfacelou, né, acabou com aquele império que ele tinha construído em vida, né, desse curto período que ele estava aí à frente da Macedônia, dominando, né, muitas mesmo culturas aí diferentes. A gente já citou aqui já 3 só nesse finalzinho aqui. E aí, né, minha gente, foram várias. Então, entendemos aí esse processo, né, do momento helenístico. O que a Pro queria finalizar para a gente poder encerrar as nossas discussões aqui em termos de explicação direta sobre a Grécia Antiga. Então, o que a Pro queria que vocês prestassem atenção aqui? Justamente na questão da cultura, né, grega. Então, é claro, é óbvio que a Grécia, né, viveu aí realmente um esplendor cultural.
E fica tão claro isso que muita coisa, né, que a gente tem hoje foi herança dos gregos. A gente cita aqui de forma bem clara, né, a questão do teatro, a filosofia, os Jogos Olímpicos, né, que a gente fala, a ciência, a história, e aí vai, né, uma infinidade de coisas que a gente tem hoje, né, que a gente vivencia hoje, mas que foi herança aí realmente dos gregos, tá bom? Porque ele tinha essa valorização cultural muito forte. Isso foi possível graças ao contato, né, que os gregos tiveram com outros povos, seja pela questão das navegações, seja pelo processo, né, de dominação que eles também passaram, como a gente viu agora recentemente na questão do período helênico, né? Então, isso tudo faz com que a Grécia tenha aí, né, um grande contato, e portanto, se ele tinha contato com outras culturas, ele ia aprimorando, inclusive, a sua própria, tá bom? Isso daí por meio de vários aspectos, como a Pro já colocou. E no período clássico da Grécia, né, Péricles, que era, né, um famoso, inclusive quem organizou aí de fato a democracia, aproveitou, né, os recursos acumulados, né, pela Liga aí do Delos, tá, para investir nessa cultura. Então, todos os governantes aí que se destacaram tinham essa característica de investir claramente nessa questão cultural. Podemos dizer, inclusive, né, que essa questão da consolidação dessa cultura grega se dá justamente aí quando Alexandre chega, né, e faz esses altos investimentos que a gente já viu aí nessa questão cultural, criando, né, a questão de bibliotecas, teatros, né, e aí vai esculturas, tudo muito voltado para essa questão cultural. Então, vamos falar um pouquinho aqui, né, da religião também, né, que é outro ponto importante aí, né, dos gregos para a história da humanidade. Né? A gente não pode esquecer a questão da religião, né, os deuses aí gregos, né, que a gente sempre escuta aí em muitos momentos. Então, os habitantes da Grécia, né, dificilmente tomavam qualquer decisão sem passar pela aprovação aí do seu Deus, tá bom? Então, eles tinham essa característica de fazer essa consulta e de se submeter a esses deuses aí mitológicos, tá bom? Então, é muito comum a gente escutar aí, mas esse daí é um deus, né, grego. Por quê? Porque realmente eles faziam essa consulta mais intensa, tá bom, meus amores? Os deuses tanto possuíam poderes sobrenaturais como características humanas, tá? Então eles sentiam raiva, tá bom? Sentiam aí, né, amor. Então, os deuses aí, né, grego, eles tinham essa característica de ter sensações humanas, tá bom? E era uma espécie de divindade, né, que representavam aí a sociedade. Então é um ponto que a gente precisa lembrar aí, quando a gente falar em religião. Eles acreditavam em vários deuses. Só que o ponto é que cada cidade tinha o seu representante. Portanto, cada deus aí representava uma cidade, ok? Apesar deles acreditarem em vários. Outro ponto é que a gente tinha aí, né, um templo que fazia, aí era como se fosse uma reunião desses deuses. Então, como tudo era Grécia, eles tinham um ponto de concentração que esses deuses se reuniam para falar, né, para tomar essas decisões com relação às suas cidades. Os principais deuses aí, né, da Grécia, a gente vai citar aqui Zeus, tá? Que a gente nunca ouviu falar aí de Zeus, né? Que foi o criador do homem e do universo, né? Apolo, que era o deus do sol e que simbolizava a questão da verdade, tá bom? Que era muito característica aí. E lembrando que cada deus desse representava uma cidade. Atena, né, representava aí Atenas, né, como, né, obviamente. Era uma deusa, né, que representava a sabedoria. A gente tinha Afrodite, que era a deusa aí do amor e da beleza, né? Então, olha aí como a gente vai observando. Que era a deusa aí, né, do casamento, que representava aí as mulheres. E Dionísio, que era o deus aí do vinho, né, e que também tinha aí um poder gigantesco nesse processo aí, né, dessas divindades. Além dos deuses, a gente tinha os semideuses, que eram aí, né, fruto da relação desses deuses aí com humanos. Eles também acreditavam nisso, tá, minha gente? Que tinha aquelas figuras, né, que representavam aí, né, esses deuses, né, a partir dos semideuses, que era a relação desses deuses com o ser humano. Ok? Então, religião marcada por essa questão mitológica. Outro ponto que marca
Aí os gregos é a questão do teatro, que a Pro sempre fala para vocês, né? Que inclusive a simbologia, o símbolo do teatro hoje são as máscaras, né? Essas duas máscaras, que uma representa a felicidade, outra a tristeza, né? Então, por que essas máscaras representam o teatro atualmente? Vem da Grécia, tá bom? O teatro ele foi criado na Grécia em homenagem aí a Dionísio, tá? Que era um dos reis, um dos deuses. E essas máscaras representavam aí o teatro, por quê? Porque naquele momento, na sociedade grega, só se fazia teatro com máscaras. E a máscara tinha a expressão, se fosse comédia, de felicidade, então utilizava a máscarazinha feliz. Se fosse tragédia, que eles só praticavam basicamente essas duas formas de direção aí artística, né, teatral, então utilizava aí a máscarazinha triste. Então aí a simbologia do teatro até hoje, tá bom? O teatro era uma das expressões artísticas que os gregos mais admiravam e gostavam, tá bom? E faziam reverência, tanto que a gente tem aí teatros abertos, né, na Grécia atualmente, fruto da Grécia Antiga, tá bom? Então buscavam retratar o cotidiano de fato, principalmente a questão das guerras, tá bom? A questão das vontades dos deuses, os efeitos desses deuses eram muito representados nessas peças aí teatrais, ok? E como eu falei para vocês, né, eles tinham aí uma relação direta do teatro com a questão religiosa. Inclusive, né, foi criado em uma das festas em tributos aí ao Dionísio, o teatro, tá bom? Os gêneros teatrais mais conhecidos na Grécia, como eu falei para vocês, é a tragédia e a comédia, né? Então eles só basicamente representavam essas duas formas. E aí que ele fala, né, seus principais representantes. Na tragédia, né, ele vai citar aqui pra gente 3. E somente um na comédia, porque a comédia ela era mais, né, ela acontece depois, né? E ela era mais assim contida, porque eles faziam sátiras, né, do cotidiano deles mesmo na comédia, tá bom? Então a gente não tinha grandes destaques, né, por essa questão de, inclusive tem mais uma censurazinha, tá bom? Então a gente cita aqui os principais, né, que vai ser o Esquilo, representando ainda a tragédia, né? Eurípides, também representando aqui a tragédia, o Sófocles, né? Outro representando da tragédia, e Aristófanes, que representava aqui a questão mais ligada à comédia, tá bom? Esses são os principais representantes. Seguindo aqui, quem não lembra, né, da filosofia grega? Outro ponto que vai marcar a Grécia vai ser a questão da filosofia, meus amores. Aqui a gente já cita alguns, né, filósofos e historiadores também, porque a questão da história é muito forte na Grécia, e eles acabam deixando aí, né, os principais legados, né, do mundo ocidental antigo, né, vem aí essa questão histórica e filosófica, vem dos gregos. Então, há uma questão realmente de modificação de pensamento, mas que tudo muito forte ligado a essa questão da filosofia. Os principais filósofos, que aí a gente vai ter vários, né, filósofos gregos, mas os principais que a gente vai citar aqui, né, vamos começar aqui com Aristóteles, tá bom? Que foi aí o precursor dessa ideia do racionalismo, né, de usar a lógica aí, né, ao invés da emoção, né? Protágoras também, que foi aí, né, que defendia a questão da existência da verdade absoluta, né, também vai ser um dos grandes representantes. Heródoto, quem não lembra a importância de Heródoto, né, que vai ser o pai da história, então ele vai ser o primeiro historiador realmente, ele vai ser, né, vai ganhar esse título que a gente já falou quando a gente apresentou a nossa disciplina, tá bom? Sócrates, né, que tinha aí também essa importância, e Platão, nenhum novidade, vocês já ouviram falar de todos, e todos com sua participação, com sua importância na filosofia grega. Outro ponto que chamava a atenção era a questão da arquitetura grega, meus amores. A arquitetura grega sempre voltada muito a representar a questão dos feitos das guerras, os seus deuses. Então a arquitetura tinha muito essa atribuição religiosa de representação a essas divindades, tá bom? As construções gregas, como a própria já colocou, já comentou outras vezes com vocês, né?
a partir do período clássico era bastante produtiva e de fácil execução, porque eles conseguiram aí já criar mecanismos para poder facilitar esse processo aqui, tá bom? Então, a arquitetura ligada a essa questão da construção e da religião, muito forte e representando aí o cotidiano de guerras, tá bom? Os arquitetos mais conhecidos, né, foram, aqui a gente já vai citar 2, e todos muito ligados aqui à Confiança de Péricles, ou seja, no período aí clássico, tá bom? Calicades, né, vai ser uma importante, e o Quitino, outro, né, arquiteto importante aí da Grécia. Tanto que a arquitetura ela vai representar muito a questão da Grécia Antiga. Outro ponto, minha gente, o último ponto que a Pró vai discutir aqui com vocês, falando essa questão da importância cultural da Grécia, vai ser a questão das esculturas gregas, tá bom? Essas esculturas ajudaram a traçar e reconstruir os costumes, né, que os gregos tinham. Foi muito importante a observação dessas esculturas, tá bom? Também se destacavam pela produção do corpo humano. Então, as esculturas na Grécia Antiga, vocês vão observar que tinha um culto muito grande à questão do corpo. Representava sempre a questão do corpo. E essas esculturas apresentou aí 3 fases distintas. Primeiro, no período arcaico, que visava destacar o homem na sua condição aí jovem, né, voltada mais para essa questão estática. Então, era o homem de forma estática, né, na sua condição jovem, no período arcaico. No período clássico, eles já começaram a representar muito a questão dos atletas, tá bom? No seu porte mesmo de praticar esportes, né, muito ligado a isso. Também ligado à questão da estética. Já no período helênico, a grande importância, a grande diferença dos demais vai ser o que, meus amores? Vai ser justamente a questão deles colocarem as expressões faciais. Fica mais claro quando a Pró mostra pra vocês essas esculturas aí, ó. Essa daqui do período arcaico, homem estático, como eu falei pra vocês, sempre representando o corpo. Homem estático, então sem movimento. Homem atleta, no período clássico. E por último, no período helênico, o homem já com expressões faciais. Então, vai ser a grande diferença aqui do período helênico para os demais. Tá certo, meus amores? Então, aqui já tem um movimento no período clássico, representando uma modalidade esportiva. E no último, no helênico, vai ser essa questão com expressões. Tá bom? Então, a gente finaliza, né, nossas explicações sobre Grécia Antiga. Né? Passamos aí um bom período trabalhando essa civilização tão importante que deixa muita coisa pra gente. Inclusive, a questão aí da arte, sendo um dos pontos, né? Arte, filosofia, teatro, né? A democracia como sendo legados, né? Que a gente tem até hoje diante da Grécia. Ok, meus amores? Então, a Pró vai finalizando nossa explicação por hoje, tá certo? Revejam as outras aulas, né? Os outros momentos que falam da Grécia Antiga, tá? Essa civilização super importante. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.